Começando a nossa aula 18, onde a gente vai aprender aqui no Windows Fog, Soften Edges e Outliner, ok? Então a gente vai começar aqui pelo Fog. Fog nada mais é do que a simulação de neblina no Sketch, tá? Então o que acontece? Você abre essa janelinha, você pode simplesmente ligar ou desligar a neblina, tá? Então observe o seguinte, tá vendo ó, que ele está fazendo uma simulação de neblina aqui no desenho, ó. Ficou meio esfumaçado, né? Então é bacana porque você pode ter a opção de usar uma cor, background, normalmente uma neblina é branca, a gente acaba não mexendo muito nisso, mas você pode mudar por uma outra cor aqui, é só clicar, né, e escolher a cor, enfim, você altera isso daí. E aqui é interessante que você mexe, tá vendo que quando você dá o zoom, ó, ele altera sozinho, que na verdade é o seguinte, ó, aqui é referência ao zero, o que ele vai mostrar, tá vendo se ele vai ficar mais intenso ou não. E aqui é em relação ao infinito, tá? Né? Então são ajustes aí de intensidade e visualização da neblina. Não vou me estender porque é uma ferramenta super simples, não tem segredo nenhum, né? É só para você dar aí efeitos de neblina no desenho. Bacana? Então vale só comentar que ela existe. Tudo bem? Então uma outra ferramenta, essa aula vai ser uma aula mais rápida, tá? Mas uma outra ferramenta interessante é isso daqui, ó, tá vendo? Isso aqui eu baixei um bloquinho na internet, tá? Uma cadeira aqui. Tá vendo como ela veio, ó? Cheio de linha, né? Super estranho, ó. Como é que eu faço para arrumar isso? Existe aqui a opção chamada Soften Edges, né? Suavizar linhas. Então, o que acontece? Quando você clica no objeto, tá vendo que ele ligou aqui, né? A opção Soften Edges. Então, você pode suavizar o coplanar, né? E suavizar os normais. Então, o que acontece? Observe o que acontece quando eu mexo na barrinha aqui, tá vendo? Ó? As linhas sumiram, ó. Zero, viu? Bem bacana, né? Então, ó, acontece muito de você baixar bloco assim. Então você vem no Soften Edges, altera isso daqui e observe-se que a dica é nunca passar de 90 graus. Tá? Chegou no 90, ó, ele começa a deformar o objeto. Ó, observe, tá vendo? Ó, deformou aqui, né? Então é bacana sempre antes do 90, tá? Aí fica um objeto aí bacana, né? Sem as linhas, sem nada. Então fica bem interessante. Isso pode ser feito em qualquer local, tá? Basta você selecionar o objeto e mudar aqui o Soften Edges. Também uma ferramenta aí super simples, né? Observe aí que você, com o coplanar, ele vai suavizar alguns outros tipos de superfície, tá? Enfim, tem aí muita utilidade essa ferramenta, mas é bem simples também. Clicou, ligou e pronto, assim como a neblina, tá? Então, bacana. Então, observe que aqui eu tenho 3 objetos. A gente vai aprender uma questão importante de organização do Sketch, tá? Que para quem gosta de usar é bem interessante de se organizar, né? Então a gente vem aqui no Window, tem aqui Outliner, tá ok? Observe o seguinte, aqui ele vai ter sempre o que? Uma lista com todos os componentes e grupos que contém no desenho, tá? Então observe, quando eu quero um componente, eu vou lá simplesmente clico nele, certo? E o que acontece se ele tivesse aqui dentro do outro objeto, né? Quer ver, ó? Se ele estiver lá dentro, como é que eu faço para selecionar ele? Pelo Outliner, olha o que acontece. Se eu der 2 cliques, ele entrou no objeto. Deixa eu desligar aqui. Tá vendo, ó? Olha que bacana. Eu tenho o nome da cadeira, eu sei qual ela é, mas eu não consigo clicar, né? Eu poderia desligar layer, poderia fazer várias coisas, mas eu consigo acessar os objetos através do Outliner. Tá? Olha que legal. Ok? Então, se a gente for lá no Window Components, tá? Vou clicar aqui na, tá vendo, cadeira, né? Olha lá, é o nome que ela tem, ok? Então, exatamente o nome que ela tem, ela vai aparecer aqui
no Outline. Basta dar 2 cliques que você entra no objeto. Bacana, né? Então observe com o Outliner aberto o que vai acontecer se eu criar um grupo aqui, ó. Botão direito, Make Group. Tá vendo, ó? Grupo. Ó. Então, eu posso dar 2 cliques aqui. Se eu der 2 cliques no Outliner, ele entra no objeto também, ó. Muito mais prático. Lembrando que o grupo você pode alterar o nome dele por aqui, tá? Ó, então, ó, cubo 1, ok? Já alterou aqui também, ó. Então eu sei que o cubo 1 tá ali, certo? E o mais legal ainda, ó, se eu pegar esse componente, esse objeto aqui, eu vou entrar nesse grupo, vou colar ele na posição, e agora observe, é um objeto dentro do outro grupo, né? Chegando aqui, eu vou criar um grupo dentro do grupo. Então observe o que aconteceu, ó. Tenho cubo 1 e dentro dele eu tenho outro grupo. Tá? Então isso é bem interessante, ó, porque você consegue se organizar, né? Então se eu clicar nesse daqui, ele já entra direto no outro grupo. Então isso é bem bacana, né? Eu vou pôr aqui um nome nesse aqui também, cubo 2, tá? Então observe, ó, tá? Eu posso expandir. E o legal é que é o seguinte, ó, se eu digitar aqui cubo 2, ele vai, ó, mostrar em vermelho tudo que tiver o nome que eu pesquisar. Então se você tiver um projeto gigante, você tem lá caixilho 1, você quer saber onde você usou a janela de tal tipo na casa. Então ele vai mostrar todas as janelas 1, por exemplo, tá? E aqui no botão você consegue fazer o que? Pode deixar ele sortido aqui como pelo nome. Você pode expandir tudo, que é ficar todos com aqui, ó, expand all, ou você pode retrair todos, tá ok? Então, isso é bem interessante, porque você se organiza, você diminui o tempo de procura e de edição de objetos, porque aqui no caso, para eu entrar nesse, eu teria que dar 2 cliques nesse, 2 cliques nesse, e por aqui é só dar 2 cliques em um, tá? Então é muito mais rápido de você organizar o desenho, ok? Então bacana, né? Esse Outliner aqui é bem útil, bem interessante da gente usar. Então para finalizar essa aula, eu só vou... Lembra desse recurso que eu usei aqui de colar na posição? Que eu já mostrei para vocês muitas vezes, né? Então se eu quiser colar esse objeto, tirar ele dessa posição e colar ele aqui dentro do grupo, eu seleciono, vou lá recortar, né? Venho aqui e colo ele na mesma posição, tá vendo? Então este Paste in Place ele não tem atalho, né? Eu aconselho que o Paste, que é o colar, é o Ctrl V. Então vamos lá criar um atalho para este Paste in Place. Window, Preference, tem aqui Shortcuts, né? Então a gente põe aqui Paste in Place, tá vendo? Clicou nele, vamos colocar um atalho legal aí, Ctrl Alt V, tá? E dou um mais e ok. Então observe, agora, toda vez que eu fizer um objeto e recortar ele, Ctrl X, quando eu entrar no outro eu dou Ctrl Alt V, ele colou na posição, tá? Aí observe, ó, Ctrl Alt V, tá? Então essa é uma das ferramentas que eu acho interessante a gente criar um atalho, né? Uma ferramenta que não tem atalho para a gente criar, que a gente usa muito, tá? Então é isso, gente. Então a próxima aula a gente vai continuar aí com as cenas, né? Talvez aprender as sombras, não sei se vai dar tempo, mas falta pouco agora pra gente aprender no Sketch, tá ok? Então um abraço, até a próxima.